Olá, paz do Senhor a todos, tenham todos uma boa tarde. Hoje é dia 18 de agosto e desde já a gente quer dar a paz do Senhor a todos. 18 de agosto de 2021. Gente, eu gostaria de meditar um pouco com vocês na palavra de Deus, em especial com jovens, né? No capítulo 2, da primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos ou jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Nós louvamos a Deus, porque se a gente for comparar, aqui fazer comparação, o apóstolo ele escreveu essa epístola provavelmente aí cerca de 50 anos após a subida de Cristo aos céus. E se nós formos comparar o que o apóstolo quer dizer com jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Ora, seria o jovem espiritualmente mais forte? Creio que não. O que o apóstolo quer dizer é que fisicamente o jovem é mais disposto, é mais forte, sim. Se você me colocar para correr com um jovem, ele vai chegar primeiro do que eu, obviamente, porque a minha juventude já se foi, a gente já está maduro. Glória a Deus por isso. Mas eu acredito que o apóstolo ele se refere justamente à disposição do jovem. Quem não tem aí uma criança na família e vê que ela é bem disposta, Os jogadores de futebol, por exemplo, eles começam bem cedinho e terminam bem cedo, porque é necessário muita força física, muita explosão para a prática não só do futebol, mas como de qualquer esporte. Então, é possível que o apóstolo ele esteja aqui fazendo referência à juventude, à força que a juventude tem. Nesses tempos de dificuldade, o apóstolo afirma que os jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Como será e como é ser jovem nos nossos dias? Com tanta coisa acontecendo, tanta sensualidade, a sexualidade sendo aflorada a cada dia mais cedo, tanta informação nos nossos dias, tantas coisas que têm acontecido em nossos dias. Na verdade, quanta informação e quanta desinformação. Há muita desinformação. E é bom que o jovem cristão e quem se interessar, saiba a verdade, saiba como se comportar, como usar essa juventude a favor do reino de Deus e, consequentemente, a favor de si mesmo. Irmãos, ser jovem é difícil, Ser jovem não é fácil. A própria palavra diz, Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Os hormônios estão a mil, há muita disposição, há muito sonho, há muita coisa. Amados, e os dias são trabalhosos, os dias são de dificuldade. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia afirma, lá no começo da Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, fazendo um pouquinho de vento aqui, mas tudo bem. Olha, a Bíblia diz o seguinte: ouvi a tua voz no jardim e temi. Adão falando para Deus quando Deus veio visitá-lo, porque estava nu e me escondi.
E aí Deus falou para Adão: quem te mostrou, no capítulo 11, no versículo 11 do capítulo 10. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Amados e queridos, meu amigo jovem, a gente percebe que a consequência da queda do homem, uma das principais consequências da queda do homem, foi justamente essa questão da sexualidade. A gente percebe que quando Deus veio falar com Adão, Deus vinha na forma humana, Deus vinha como homem, e Adão ouviu a voz do Senhor, ele ouviu e se escondeu, ele soube que estava nu. Uma das áreas mais atingidas foi a sexualidade, uma das áreas mais complicadas do ser humano foi a sexualidade, a sensualidade. Isso tudo foi atingido. Aquele homem, antes que estava nu diante de Deus, ele se sentia, ele não sabia, nem saber ele sabia, ele não tinha ciência, ele ficava à vontade, não havia nenhuma maldade. Mas agora, uma das primeiras consequências, um dos primeiros resultados foi que o homem se escondeu. A gente pode até imaginar que Deus, ele veio de forma humana, não é? A gente percebe que Deus, ele visita de forma humana quando ele vai falar com Caim, no versículo 9 do versículo 4, que diz assim: e o Senhor disse a Caim: onde está Abel? Capítulo 4, versículo 9, teu irmão. E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então a gente percebe o quê? A gente percebe que Caim não tinha noção, né, exata de Deus. E ele trata Deus como uma pessoa, como um ser humano. Ele diz: sou eu o guardador, ironicamente, né, já tomado pelo pecado. Ele não respeita o Senhor, dá uma resposta irônica, né? Ele mente e diz: sou eu o guardador? Sou eu o guardador de Abel? Então provavelmente Deus visitava o homem de forma humana. Quando ele esteve no capítulo 18 com Abraão, Deus chega a Abraão, né, para informar o nascimento de Isaac e a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele chega na tenda de Abraão com os dois anjos, e a gente vê que ele chega como seres humanos. A gente não sabe o que foi que eles fizeram depois, o que foi que Deus fez e os anjos fez com os corpos, mas ele chega como ser humano na tenda de Abraão, perdão. A gente percebe também que nesse capítulo 18, quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra e vão para a praça da cidade, a gente percebe que os moradores de Sodoma e Gomorra não identificam aqueles anjos como anjos, e sim como seres humanos. Por quê? Porque quando Ló insiste com os anjos e os guarda na sua casa, os moradores de Sodoma e Gomorra vão cercar aquilo ali. E eles, obviamente, eles queriam violentar aqueles homens, né? E eles não sabiam que eram anjos poderosos. Se eles soubessem, não iriam. Então aqueles homens que estavam ali, os anjos que estavam ali, eles foram com corpos humanos, eles foram como gente, como nós. Então a gente percebe que uma das principais áreas atingidas pelo pecado é justamente a área da reprodução humana, da atração humana. Isso foi atingido demais pelo pecado. Gente, a gente precisa ter a verdade, a noção exata de quem é o ser humano. Nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos nos conhecer.
para que a gente tenha uma noção exata do que fazer diante de um mar de informação, de um mar de desinformação que o mundo está oferecendo nos nossos dias de hoje. O homem, o ser humano, a mulher, a humanidade tem um valor alto, muito alto. O ser humano vale mais do que a prata, vale mais do que o ouro. O ser humano tem um valor muito grande. E a gente vai ver isso. No livro de Gênesis, ainda no comecinho de Gênesis, capítulo 1 e versículo 26, a palavra de Deus diz o seguinte: Gênesis 1, 26, a palavra de Deus diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No capítulo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, macho e fêmea o criou. Irmão, essa passagem é muito profunda. Ela é profunda demais. Por que ela é profunda demais? Porque Deus criou o homem diferente de toda a terra, diferente de todos os animais. O homem é composto à imagem de Deus. Ele é composto de corpo, alma e espírito. Corpo é muito fácil, é só olhar para a mão que você vai ver o seu corpo. A alma é você que ocupa o corpo. E o espírito, a Bíblia fala de espírito, muitas das vezes que a Bíblia fala de espírito está se referindo à alma, e outras vezes ela está se referindo à questão do ser humano, a imagem de Deus, ele está vivo. Ora, Deus é eterno, o ser humano foi criado e ele vai existir eternamente. Essa é a grande diferença. O valor do ser humano é muito maior, porque ele vai existir eternamente. Uma pessoa não pode ser comparada a uma mercadoria. O ser humano não pode ser comparado a uma mercadoria. Não pode ser comparado a um carro. Não pode ser comparado a um objeto. O ser humano não pode ser coisificado, porque o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. É verdade. A gente percebe, gente, que o homem, ele pode, ele vive, ele existe, melhor dizendo, sem o corpo. Ele existe sem o corpo. Eu gostaria de ler com vocês, e à luz da palavra de Deus, a gente vê que o ser humano, ele existe sem um corpo. Nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 16 de Lucas. Capítulo 16 de Lucas. A gente está com a Bíblia aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui está a Bíblia, está com a Bíblia aqui. E você pode pegar aí na sua casa também, obviamente. Capítulo de Lucas, capítulo 16 de Lucas, a gente vai ver que o homem, ele existe. A humanidade, o homem, a mulher, o ser humano existe, mesmo se sair do corpo. Deus disse: façamos o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem macho, quando se junta com a sua fêmea, com a sua esposa, e nasce um bebezinho, e nasce uma criancinha, ali está a presença de Deus, ali está a ordem de Deus: crescei e multiplicai-vos. Não foi gerado um animal que começa e termina, foi gerado um ser que vai existir por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Lucas 16,
achei aqui o livro de Lucas, passei direto. Lucas 16. Lucas 16. Estou chegando lá. Aqui, Lucas 16, verso 19. A parábola do rico e Lázaro. A gente percebe aqui, né? E a Bíblia diz o seguinte: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E Noartes, no caso o rico, ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refrigere a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Nenhum dos dois estava com corpo. Eles já tinham passado por essa vida. Por isso que nós pregamos a santa palavra de Deus. Porque com sexualidade, com sensualidade, não só podemos brincar, nem coisificar o ser humano. A gente vê muita gente se referindo: você conhece fulaninho? Ah, conheço, já fiquei com ele. Você conhece fulaninha? Ah, conheço, já fiquei com ela. E isso é um motivo até muitas vezes de orgulho, motivo de se contar vantagem. Mas a verdade é que existe no ser humano existe um valor inestimável. O ser humano é um ser para ser honrado. O ser humano é um ser para ser respeitado. O ser humano, ele existe e nunca vai deixar de existir. Por isso Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Irmãos, Deus é maravilhoso. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio morrer pelo homem. Jesus veio sofrer na cruz do Calvário pela humanidade, porque ele veio trazer a humanidade. Ele é chamado do Redentor. Ele veio trazer a humanidade de volta para Deus. O mundo diz, o mundo afirma, o mundo diz e o mundo afirma que o ser humano pode todas as coisas, mas na verdade o ser humano, ele tem que entender que Deus tem coisa melhor, superior. O mundo diz que o ser humano pode fazer tudo. Olha, você pode ser quem você quiser, você pode ser feliz, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Todavia, a maioria das coisas do mundo é para denegrir o homem, para diminuir o ser humano, para não respeitar o ser humano. A gente percebe, irmãos, que Deus, que o ser humano, que a morte não coloca fim ao ser humano. O ser humano continua existindo. No mesmo livro de Lucas, capítulo 20 de Lucas, bem pertinho aqui, capítulo 20 de Lucas, capítulo 20, do versículo 34 a 38. E respondendo Jesus, disse-lhe, livro de Lucas, capítulo 20, versículo 34 a 38, diz assim: e respondendo Jesus, disse-lhe, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas o que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar,
nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo os filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para eles vivem todos. O nosso Deus é conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Jesus afirma aqui, olha, Deus não é Deus de mortos, não. Quando alguém diz, olha, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Abraão, Isaque e Jacó continuam existindo e estão vivos. Por isso Deus é Deus deles. Entendeu a importância humana? A gente também, irmão, percebe a importância, a distinção que Deus faz do ser humano. Em Mateus, livro de Mateus, capítulo 10 de Mateus, a gente vai ver aqui, irmãos, no capítulo 10 de Mateus, verso 31. Capítulo 10 de Mateus, versículo 31. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Jesus afirma aqui para a gente não andar ansioso pelo dia de amanhã, não andar preocupado, excessivamente preocupado. E ele diz que até mesmo o cabelo, até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Mas em cima no 29 ele diz: não se vendem 2 passarinhos por 1 centímetro, nenhum deles cairá em terra sem a vontade do nosso Pai. Irmãos, a gente não vai entrar por esse caminho hoje, mas o ser humano não pode ser comparado a um animal. O ser humano tem um valor superior. O animal, eu não sou a favor da tortura, eu tenho também animais, eu gosto de animais, mas eu coloco os animais no seu devido lugar. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito de vida, ele vai existir. Deus deu a capacidade a ele até de existir sem o corpo, enquanto os animais têm apenas corpo e alma. Quando eles morrem, se acabam, não podem ser considerados iguais aos seres humanos, embora tenha muita gente que esteja, até pessoas cristãs, estão confundindo isso. Mas não vamos entrar por esse caminho, esse não é o tema de hoje. O tema de hoje é o jovem e a sexualidade. Como fazer? Como se comportar? É impossível você ter um comportamento nessa área se você não tem ciência de quem é o ser humano. Se você não dá importância devida, o valor devido, o valor que Deus deu ao ser humano. Deus deu ao ser humano o valor de Cristo, o sangue de Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Cristo foi derramado pela humanidade. O ser humano tem um valor superior, muito superior. E é impossível lidar com essa questão sem respeitar, sem dar o devido respeito ao ser humano. É por isso que Deus cercou o casamento. É por isso que a vontade de Deus é que o homem deixe o seu pai e sua mãe e se una à sua esposa. Ninguém pode ou ninguém deve, irmãos, chegar para ninguém, conhecer alguém e se relacionar com alguém sem antes conversar, sem antes literalmente conversar, sem nenhum aprofundamento na relação. Porque ninguém deve
iniciar um relacionamento com uma pessoa sem o objetivo de envelhecer ao lado dessa pessoa. Entender que a beleza daquela pessoa vai passar. Entender que é um ser humano e que aquela pessoa vai existir para sempre. É por isso que o casamento, no modelo bíblico, ele é vitalício. É por isso que o casamento precisa ser venerado, respeitado. É por isso que o jovem cristão, se ele não tem interesse de envelhecer, de trazer aquela pessoa para a sua vida em definitivo, ele não deve mexer com quem está quieto. A gente está um pouco perto da rua, você pode aí no vídeo estar ouvindo algum barulho, porque a gente está bem pertinho da rua aqui. De maneira, irmãos, que ninguém pode coisificar o ser humano. Ninguém pode coisificar o ser humano. Ninguém pode coisificar o ser humano. É necessário dar dignidade ao ser humano. O relacionamento do ser humano, ele precisa ser um relacionamento de respeito. Eu não posso simplesmente, se chegar para uma pessoa e ver nela. No mundo tem uma frase muito conhecida, né? Tem uma frase muito conhecida, o meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo. O ser humano é muito mais do que um corpo. O ser humano, ele precisa ser respeitado. É por isso que a Bíblia fala lá no livro de Malaquias, Malaquias capítulo 2, versículo 15 e 16, Deus diz: respeite as mulheres da sua mocidade, eu odeio o divórcio. Portanto, ninguém deve se relacionar, irmãos, com ninguém sem entender a dignidade humana, sem entender que o ser humano vale o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, entender que Deus ama, entender que Deus Ele quer o melhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se Jesus disse que é verdade, o que o mundo prega é mentira. Nós estamos vivendo em tempos de dificuldade. Você jovem, a palavra de Deus que a gente começou aqui foi: jovens, eu vos escrevi por pessoas fortes e tendo vencido o maligno. Que você medite nessa palavra, que você canalize a sua juventude para o estudo da palavra, para o jejum, para a oração, para a obediência, para se planejar. Comece a planejar o futuro das suas intimidades. Comece a trabalhar, comece a orar, pedir a Deus que guie você até uma moça, até um moço, até uma pessoa que seja temente a Deus, e vá se relacionar com essa pessoa com informações prévias, ciente de que essa pessoa é um ser humano que não é para descartar amanhã, que você está partindo para um relacionamento até que a morte o separe. Você está partindo para envelhecer, que aquela pessoa nem sempre vai ter aquela beleza, que aquela pessoa tem defeito, tem falhas, e que é um ser humano, e que você precisa respeitar, porque no futuro, se Deus quiser, você vai estar fazendo parte de uma eternidade ao lado dessa pessoa, não mais como ser humano comum, mas como um ser humano redimido por Cristo.
na glória. O mundo está aí, desinformado. Saiba que você é jovem, você é forte, use a sua força. Não deixe que o diabo use a sua força contra você. Seus hormônios estão à flor da pele. A sexualidade, a sensualidade. É normal nos nossos dias o jovem se sentir atraído até por pessoa do mesmo sexo. Porque os nossos dias são trabalhosos. Os nossos dias são difíceis, mas canalize suas forças à luz da palavra de Deus. Resista, Deus sabe o que é melhor para você. O sexo é definido biologicamente, Deus já definiu isso. E mesmo que você se sinta de alguma forma atraído para fazer coisas que não convêm, use sua força, você é jovem, busque a Deus. Seja feliz, mas acima da sua felicidade esteja a palavra de Deus. Jesus disse: aquele que amar mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo e siga, vale a pena. Porque lembra? O homem, a humanidade, a mulher, ela existirá para sempre. O homem existirá para sempre. Tudo no mundo vai passar, mas você vai continuar existindo. E o que Cristo conquistou na cruz do Calvário é eterno. Use a sua força aos pés de Cristo. Use a sua força para fazer aquilo que é correto. Deus vai te dar aquilo que você merece. O mundo está querendo dar aquilo que o ser humano, o que o mundo quer dar, é muito inferior. Deus tem algo superior para você, jovem. Deus tem o correto, algo sadio, alicerçado na rocha que é Cristo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir aí a vocês que se inscrevam no canal. A gente vai continuar por aqui. O canal é um canal misto. A gente também trabalha com peixe ornamental, dá para ver aqui atrás. A gente trabalha com peixe ornamental, então às vezes quando a gente pode postar um vídeo também sobre peixe, sobre natureza. Eu gosto muito da natureza. Gente, se inscreve no canal aí. E eu quero também convidar vocês para estar na Feira de Peixinhos. Nós estamos na Feira de Peixinhos todos os domingos. Domingo não deu para fazer muita coisa por causa da chuva, mas nós estaremos lá, nós estamos lá, se Deus quiser, todos os domingos, 7 horas da manhã, pregando o Evangelho. Eu e a missionária Eliane, minha esposa, nós estamos na Feira de Peixinhos todo domingo, das 7 da manhã até as 8 horas, pregando a palavra de Deus, entoando louvores. Tem um período de louvores e depois vem a palavra de Deus. Nós estaremos lá. Nós estaremos lá na Feira de Peixinhos, em Olinda. Feira de Peixinhos, Olinda, Pernambuco. Então eu conto com vocês lá. E quero mandar um abraço aqui também para o meu pastor José Roberto. Informar também a vocês que nós estamos na Igreja Batista Maranata todos os domingos, às 6 horas da noite. Igreja Batista Maranata, que fica na PR 15, em Olinda, Pernambuco, de frente à faculdade FACHO, Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. Um abraço, a paz do Senhor e até breve, se Deus, o nosso amado Deus, quiser. Beijo para ti, meu Jesus. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.